Eu já, inclusive, já passei o link no grupo, já estão lá e já está gravando, Valdir. Aí tá contigo, quando você quiser. Tá bom. Então vamos começar. Nós podemos estar começando a partir de agora. Vamos começar com uma oração. Maravilhoso Deus e Pai, nós lhe agradecemos por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. Lhe agradecemos por mais essa oportunidade que temos de prestarmos um culto de adoração ao Senhor, todos em conjunto, através da internet. Obrigado ao Pai, porque o Senhor providenciou esse meio de comunicação para que nós pudéssemos continuar reunindo, apesar de não ser fisicamente, mas espiritualmente, estamos juntos, propósito de louvar e glorificar o teu santo nome. Santíssimo Deus, o Pai, lhe agradecemos por cada irmão em Cristo Jesus, que o Senhor acrescente junto a nós, ó Pai Celestial, para nos fortalecer, nos fortificar, ó Pai, para que nós possamos continuar firmes nesta caminhada rumo à salvação. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Obrigado pela tua igreja, pelo teu reino, ó Pai, no mundo todo, que hoje se reúne de adorar ao Senhor, de louvar e glorificar o teu santo nome. É no nome precioso de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. O estudo do livro de Jeremias, eu gostaria de falar para os irmãos de Jeremias, e eu sou obrigado até a confessar aos irmãos que esse estudo do livro de Jeremias tem mexido muito com a minha pessoa, pessoalmente falando, tem me mostrado muitos erros que muitas vezes cometo no meu relacionamento com Deus, porque eu vejo nesse livro o que o povo de Israel fazia com relação ao seu relacionamento com Deus, aonde eles só queriam as bênçãos, mas queriam andar de acordo com o que eles achavam que era correto, não obedecendo aos mandamentos do Senhor. Então, isso tem me fazido uma reflexão, levar a uma reflexão sobre o meu relacionamento com Deus. Vamos dar continuidade, então, irmãos, para nós vermos mais sobre o amor de Deus e sobre o comportamento da humanidade com relação a isso. Eu vou compartilhar agora a tela com os irmãos. Vamos ver se eu consigo. Outro dia eu tentei compartilhar, não consegui. Já está, Valdir. Já está compartilhado, né? No modo apresentação, inclusive. Vamos ver. Opa! Nós vamos ver que, apesar de todo o erro do povo de Israel, de Deus ser obrigado a fazer com que eles passassem por uma tribulação grande para poderem ser purificados, no capítulo 1, Deus promete que vai restaurar o povo. Depois que eles passarem por esse período de tribulação, de provação, Deus iria restaurar o povo de Israel. E nós vemos aí no versículo 1 e 2, esta promessa. E diz o seguinte, capítulo 31, versículo 1 e 2. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas, assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Então, nós vemos nesses dois versículos que Deus já havia livrado o povo de Israel, egípcios, o acompanhou na peregrinação pelo deserto e que vai restaurar esse povo novamente. Por causa desse grande amor, Deus vai libertar o povo do cativeiro. E eles vão voltar a ser prósperos. Olha o versículo 3, 4 e 5.
De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Então Deus, por causa dele para com o povo de Israel, e hoje em dia, para o grande amor dele conosco, ele muitas vezes nos disciplina por tribulação, para sermos purificados, para sermos fortalecidos, perseverando na fé. E não foi de época. Esse retorno, Deus garante. E ele, através do profeta Jeremias, deixa bem claro, no versículo 8 e versículo 10. Eis que o trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Eles, também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. A palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Nós vemos a promessa de Deus e a palavra de Deus que nos mostra que ele sempre cuida do seu povo. Então, cuidou do povo de Israel e cuida de nós na atualidade, nos dias atuais. A bondade do Senhor é infinita. Isso fica registrado no versículo 14. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Então, a bondade do Senhor e o amor dele é infinito. Nós temos que ter convicção a respeito disso. O profeta, ele recebe como bálsamo as promessas de Deus. Ele fica muito feliz. Olha no versículo 25 e no versículo 26. Porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Nisto, despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. Então, o profeta, ele teve um sonho, o Senhor conversou com ele, e ele se alegrou muito por causa das promessas de Deus para o povo de Israel. Então, Deus, a todo momento, vem falando: vocês passarão por tribulações, por provações, mas eu sou o Deus de vocês. E por que eles passariam por essa tribulação e essa provação? Por causa do pecado deles, por causa da forma que eles se relacionavam com Deus. Com o passar do tempo, o povo de Israel não mais estava reconhecedor das bênçãos materiais, e eles começaram a se afastar de Deus, adorando outros deuses. Começaram a um explorar o outro, um maltratar o outro, não seguiam a lei de Deus, e isso fez com que Deus tomasse providência. Deus não se alegra por ter que nos corrigir, nos exortar, mas é para o nosso próprio bem. No domingo passado, penaliza o filho, ou corrige o filho, porque tem prazer nisso, mas para o bem do filho. E aí nós vemos, no versículo 31 a 34, a profecia da nova aliança com a humanidade. E vemos essa revelação gloriosa do futuro que encheu de otimismo o profeta e também nos enche com o mesmo otimismo. 31 a 34. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado,
diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, essa profecia está relacionada com a vinda de Jesus Cristo. Deus está deixando bem claro para o povo de Israel: eu farei uma nova aliança com vocês e com toda a humanidade. Por quê? Não farei a aliança como foi feita anteriormente, através da lei, mas será aliança através da graça, porque Deus diz, no versículo 34, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados lembrarei. Isso enche de otimismo a cada um de nós, porque nós estamos dentro dessa nova aliança. E no versículo 35 a 37, nós vemos o amor e a misericórdia de Deus. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então nós vemos aí a grande misericórdia e o amor de Deus para com a humanidade. Deixa claro todo o poderio de Deus. Ele governa o universo. E numa ordem dele, tudo pode ser desmanchado, destruído. Mas por amor ao ser humano é que ele não faz isso. Ele deixa bem claro isso. Se alguém pudesse medir a grandeza de Deus, a grandeza do universo que ele criou, então ele iria rejeitar toda a humanidade e faria o que deve ser feito. Né? Se não fosse o amor, ele poderia exterminar todos imediatamente, com uma palavra só. Mas é esse amor de Deus, essa misericórdia, que mantém o universo em funcionamento até os dias atuais. Aí vemos o capítulo 32, quando Jeremias vai comprar terras em Anatote. Então, quando eu li esse capítulo, eu fiquei pensando, por que Jeremias vai comprar terra se a profecia é que eles serão levados para o cativeiro? Por que Jeremias estava comprando terra no momento em que o exército de Nabucodonosor estava cercando Jerusalém? Estava vindo para cercar Jerusalém. E aí eu fui lendo e fui observando as passagens e fui separando alguns versículos. Que é Deus mesmo que orientou Jeremias a mostrar ao povo que a promessa de Deus será cumprida. Então Deus usou Jeremias, o profeta, para mostrar ao povo que aquilo que ele prometeu no capítulo 31 seria cumprido. Então vai lá e compra terras, para o povo ver que eles vão voltar. Olha, se o profeta está comprando terras, e Deus prometeu que o povo de Israel seria restaurado, então ele está confirmando, através desta compra, que a palavra do Senhor é verdadeira. Olha aí, versículo 15, 6 e o 6 a 9. Vamos ler primeiro o versículo 15. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas
nesta terra. Ou seja, Deus está dizendo, vocês vão voltar e vão poder comerciar entre vocês, essa terra será ocupada por vocês. E veja o versículo 6 a 9, o que diz. Disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Ananel, filho de teu tio Salum, virá a ti dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim do Senhor, Ananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então, entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, filho do meu tio, o campo em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Então, no versículo 6, Jeremias diz, veio a minha palavra do Senhor dizendo que Ananel iria procurá-lo para que ele comprasse as terras de Anatote, na região de Anatote. E ele fez aquilo que Deus ordenou que fosse feito, para mostrar ao povo de Israel que eles passariam pelo cativeiro, mas voltariam, que seria restaurado o povo de Israel. Jeremias não entendeu no primeiro momento o motivo da compra, por isso que ele pediu explicação a Deus. Olha versículo 21, 22 e 25. Versículo 21. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com... Versículo 22. E lhe deste esta terra que com juramento prometestes a seus pais, terra que mana leite e mel. Versículo 25. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro, chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Então veja que Jeremias pede uma explicação para Deus. O Senhor me mandou comprar as terras, mas por qual motivo? Né? Ele ainda não havia entendido. Ele, sendo profeta, não havia entendido. Mas ele tinha um relacionamento e confiava na palavra do Senhor. Por isso ele tinha essa liberdade. O seu relacionamento era sincero com Deus. E ele tinha essa liberdade de tratar Deus como um pai, conversar com Deus. Não somente esperar bênçãos materiais de Deus, mas se relacionar com Deus. Eu fico lendo esses versículos e vejo o tipo de relacionamento que Deus quer ter comigo. É um relacionamento de pai para filho. Eu falar dos meus problemas e ele falar comigo, que cuida de mim. A resposta de Deus na oração de Jeremias está aí no versículo 26 a 30, 33 e também do 42 a 44. Olha do 26 a 30. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Será que seria alguma coisa difícil para Deus? Né? Portanto, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libação a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Então Deus está falando,
eu vou restaurar. Mas eles estão sendo punidos nesse momento por causa dos próprios erros deles, pelo próprio comportamento deles. Olha o versículo 33. Viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava. Eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Olha, irmãos, a tristeza de Deus. Olha o descaso do povo de Israel para com Deus. Deus deixa bem claro, se eles tivessem só virado o rosto, ainda seria menos grave. Mas eles me desrespeitaram, viraram as costas. Quando uma pessoa está falando com você e você vira as costas para ela, como você se sente? Como eu me sinto quando isso acontece? Como se fosse um desprezo. É um desprezo da minha palavra. Imagina um povo virando as costas para Deus, não ouvindo as mensagens de Deus, da mesma forma que não ouvia os profetas de Deus. Isaías profetizou, não deram ouvido. Jeremias está profetizando, não estão dando ouvido. Estão virando as costas para Deus. E Deus está muito triste com isso. Olha o versículo 42. Vamos ler também o do 34. Antes, puseram as suas abominações na casa, que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Então, eles fizeram abominações na casa de Deus. Queimaram incenso a outros deuses. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Olha o que Deus está dizendo. Vocês queimaram seus filhos em holocausto a Baal, a Moloque. Vocês fizeram coisas que eu nunca pedi para vocês. A minha lei nunca foi para que vocês queimassem filhos em holocausto a mim, e vocês fizeram isso a outros deuses que não são deuses. Olha a tristeza de Deus. Versículo 36. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. E o versículo 42 a 44 diz, porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e lavrarão as escrituras, e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Então, assim como um pai amoroso, Deus, antes de punir, ele deixa bem claro para cada um de nós por que nós estamos sendo punidos, por que nós estamos passando por tribulação, né? Deus nos exorta a permanecermos fiéis a Ele. Interessante que eu vejo aqui que Deus, ele pune e, ao mesmo tempo, ele explica o motivo da punição e ele promete que depois da tribulação, depois da purificação do povo, esse povo vai continuar sempre sendo o povo dele, o povo de Deus. Assim somos nós, irmãos. Nós passamos muitas tribulações, muitas provações, mas eu tenho visto que, através da tribulação, através dos nossos problemas diários, nós vamos nos fortalecendo cada vez mais em Deus. Se nós ficarmos firmes na fé, nós vamos nos fortalecendo. Se nós abandonarmos a fé, nós vamos cair.
Então, quando ocorreu a purificação do povo de Israel, muitos morreram, muitos caíram, muitos abandonaram a fé em Deus. Mas aqueles que perseveraram e permaneceram firmes foram purificados, se fortaleceram e voltaram para a terra prometida. Vamos ver agora o capítulo 33. Vamos ter aí profecias de consolo e restauração. Mais uma vez, Deus fortalecendo o povo de Israel. Após o período de purificação, Israel voltará a ser próspera. Nós vamos ler isso no versículo 7, 8, 10 e 11. Então, se vocês lerem esses versículos, vocês vão ver. Vou ler somente o 7 e 8. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Então Deus está dizendo, vocês estão sendo purificados, mas eu vou perdoá-los, né? E eu vou restaurar vocês. Então, nesse mesmo lugar onde eles estão hoje, e vão ser tirados de lá, eles voltarão para o mesmo lugar depois da restauração. E aí eles vão ter muita alegria por causa disso. Leiam depois o versículo 10 e 11. E nós vemos no versículo 14 a 18, novamente, a profecia da vinda de Cristo, tá certo? E da nova aliança. Olha aí, versículos 14 a 18. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Então, essa passagem, esses versículos, deixa bem claro que Deus está falando a respeito de Jesus Cristo. Porque através do sacrifício de Cristo Jesus, ele reina eternamente. Então, não faltará um rei neste reino que foi estabelecido a partir do sacrifício de Cristo Jesus. É a primeira coisa. Né? Quando ele diz no versículo 15, naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, que é Jesus Cristo. Deus vai fazer brotar um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Que somos nós, a nova Jerusalém. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. E no versículo 17, porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Então, Jesus se assentou no trono da casa de Israel e nunca mais vai faltar um rei para nós. Nós temos um rei, que é Cristo Jesus. Nem faltará sacerdotes para apresentar as nossas petições diante de Deus. É Jesus que apresenta a Deus as nossas petições e que mostra o seu sacrifício que nos livra do pecado. Olha o versículo 18. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. É Jesus que se sacrificou por nós e esse sacrifício é eterno. Nunca mais vai faltar alguém para prestar o holocausto. Jesus já prestou o holocausto definitivo. Então, esses versículos mostram a nova aliança de Deus com a humanidade. Versículo 34. Nós vamos ver aqui confirmado que a desobediência tem seu preço, tem seu custo. Irmãos, se nós desobedecermos a Deus,
nós vamos ter que pagar pela desobediência. Não adianta acreditar que isso não vai acontecer. O povo de Israel, como nós já vimos, acreditava em falsos profetas. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam em falsos mestres da palavra, que dizem coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. E não é aquilo que Jesus prometeu. E desobedecem a sã doutrina. Essas pessoas vão responder um dia por isso. Os capítulos 34, que nós vamos começar a ler agora, 35 e 36, nos mostram os diferentes estágios da desobediência do povo de Deus. Deus vai mostrar que eles estavam desobedecendo, começaram a desobedecer e foram crescendo na desobediência a Deus. Não estão em ordem cronológica. Esses capítulos não estão numa sequência cronológica, de acordo com os reis. Os acontecimentos do 34 é no reinado de Zedequias. Esse capítulo 34 está falando durante o reinado de Zedequias. O do 35 é após Zedequias. E o do 36 é no reinado de Jeoaquim. Então, Jeoaquim veio antes de Zedequias, né? E o 35 é após Zedequias. Então, começou do inverso, né? Então, não está numa ordem cronológica. Isso é importante entender. Deus, nesses capítulos, o que é importante é isso. Ele relaciona diferentes maneiras que o povo de Deus se desvia dos seus mandamentos. É muito importante nós observarmos isso, esses versículos, para nós analisarmos a cada um de nós mesmos e ver se eu estou me desviando dos mandamentos de Deus, se eu estou agindo de acordo com a vontade de Deus, se eu preciso melhorar em alguma coisa. Por isso, irmãos, que eu no início comentei, esse estudo do livro de Jeremias tem mexido muito com a minha pessoa, tem me fazido refletir sobre o meu relacionamento com Deus, como eu tenho me relacionado com Deus, se eu estou me relacionando com Deus de forma correta ou não, se eu estou firme nos mandamentos da nova aliança ou não, se eu estou sendo um cristão verdadeiro. Isso tem mexido comigo dia após dia. E muitas vezes tenho sido muito crítico nesses pontos. Então, nesse capítulo 34, Deus nos mostra a personalidade do ser humano. Nós veremos a fraqueza e a inconsistência, a inconstância, né? Ou inconsistência da humanidade. A humanidade não é constante. Ela sempre vai tentar ir para um lado, para o outro, muitas vezes se deixa levar por falsos deuses, né? Por pregações erradas. E isso vai ser mostrado aí no capítulo 34. Nós vamos ver que o motivo do castigo determinado por Deus está relacionado com o fracasso do povo de Israel em cumprir a aliança. Então, nós vamos ver claramente que Deus tomou essa providência por causa do erro deles mesmos. Versículos de 1 a 7, nós vemos que é inevitável a queda de Jerusalém junto com a derrota do rei Zedequias. Vamos ver de 1 a 7. Capítulo 34. Porque do Senhor veio a Jeremias, palavra que do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo, então a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo o seguinte, assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai, fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Tu não lhe escaparás das mãos
tu não lhe escaparás das mãos. Pelo contrário, serás preso e entregue nas suas mãos. Tu verás o rei da Babilônia face a face, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Então Deus está dizendo, olha, vai acontecer isso. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: não morrerás à espada. Em paz morrerás, e te queimarão perfumes a ti, como se queimaram a teus pais, que, como reis, te procederam e te plantearão, dizendo: ah, Senhor, pois eu é que disse a palavra, diz o Senhor. Falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laquis e contra Azeca, porque só estas ficaram das cidades fortificadas de Judá. Então, Deus vai falar para o profeta Jeremias, que converse com o rei Zedequias, que ele também vai ser levado ao cativeiro. Nós vamos ver mais à frente que isso que Jeremias está trazendo de informação vai acontecer. No versículo 8 a 22, nós vamos ver que toda desobediência tem um preço a ser pago. É isso que esses versículos nos mostram. Vamos começar lendo. Versículo 8. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. Isso estava na lei de Deus. Que cada um despedisse forro a seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. Então, na lei de Deus, dizia que de tempo em tempo eles tinham que forrear, né? Ou seja, dar liberdade ao escravo. No versículo 10, nós vemos, todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, despedindo forro, cada um o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos. Obedeceram e os despediram. Olha, então assim que o profeta falou as palavras de Deus, eles fizeram o que o profeta falou. Mas olha o que eles fizeram logo em seguida. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido forros, e os sujeitaram por escravos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz aliança com vossos pais nos dias que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos, libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás forro. Mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos a mim. Não há muito havíeis voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade a cada um ao seu próximo, e tinhais feito perante mim aliança, na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar a cada um o seu servo, e a cada um a sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinhas despedido forros, e os sujeitastes, para que fossem vossos servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me obedecestes, para pregoardes a liberdade, cada um a seu irmão, e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor.
para a espada, para a peste, para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Olha o que Deus está dizendo. Vocês não deram liberdade para os seus servos. Vocês fingiram que deram liberdade, falaram que iam cumprir a nossa aliança, a aliança que eu fiz com vocês e com o pai de vocês, mas tentaram me enganar. Porque eles cumpriram lá no versículo 10, mas lá no versículo 11, logo em seguida, eles voltaram atrás, como se Deus não estivesse vendo a maldade que eles estavam fazendo, a desobediência deles. Então, Deus, no versículo 17, diz: vocês não deram liberdade, mas eu vou dar liberdade para vocês morrerem a espada, a peste e fome. Então, vocês vão ser livres para morrer por causa dessa maldade. No versículo 18 diz: farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com um bezerro, que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das suas porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte. E os cadáveres deles servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra. A Zedequias, rei de Judá, e aos seus príncipes, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, que já se retiraram de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, tomá-la-ão e a queimarão, e a cidade de Judá, porém, assolação, de sorte que ninguém habite nela. Então, nós vemos que a desobediência tem um custo, tem um preço a ser pago. Deus é bom, generoso, mas ele é justo, e ele cumpre o que promete. Então, no versículo 8 e 9, nós vemos a ordem de Deus conforme a aliança com o povo. Deus tinha dado uma ordem, e eles deveriam obedecer essa ordem. No versículo 10, nós vimos a execução da ordem. Eles executaram aquilo que Deus falou que deveria ser executado. Só que no versículo 11, a desobediência. De certa maneira, eles pensaram o seguinte: olha, Jeremias está falando, então Deus está olhando agora para nós. Vamos enganar ele? Vamos fingir que nós executamos a ordem, mas logo em seguida nós vamos voltar a desobedecer. Provavelmente ele não vai estar mais olhando para nós. E nós podemos fazer o que nós queremos. Veja, irmão, o pensamento errado de uma nação e de um povo. Versículos 17 a 22, nós vimos o preço a ser pago pela desobediência. Deus, ele é justo, eu sempre falo isso. Nós sempre falamos do amor de Deus. E Deus é amoroso, é benigno, é longânimo, tem muita misericórdia de nós, sem dúvida alguma. Mas ele é justo. E ele cumpre aquilo que ele promete. Ele dá todas as oportunidades para cada um de nós. Nós é que temos que agarrar essa oportunidade e perseverar firmes no caminho do Senhor. Nós temos uma lição para nós nos dias atuais, a partir desse versículo, desse capítulo. Eu preciso me examinar e ver o que me motiva a seguir e obedecer a Cristo. E se o motivo é puro. Veja lá em Filipenses, capítulo 3, versículo de 8 a 14. Vamos lá em Filipenses. Eu preciso fazer essa reflexão. Filipenses, capítulo 3, versículos de 8 a 14. Sim, isso é Paulo falando. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi
todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, se eu estou seguindo isto de forma pura, reconhecendo o sacrifício do Senhor Jesus e considerando as coisas desse mundo como refúgio, em primeiro lugar na minha vida, ou será que eu estou sendo um seguidor falso, impuro? Tenho que fazer essa reflexão. O povo israelita tentou fazer uma barganha com Deus, quando se viu ameaçado por Nabucodonosor. Deus respondeu de forma irônica. Olha aí o versículo 17. A barganha que eles tentaram fazer com Deus é: vamos cumprir o que ele falou, mas depois nós voltamos atrás, acreditando que Deus não vê todas as coisas, achando que Deus iria se convencer com a atitude deles, uma atitude falsa. E aí Deus respondeu até de forma irônica, dizendo que daria liberdade para eles. Vocês não deram liberdade aos seus escravos, aos seus servos, mas eu vou dar liberdade para vocês morrerem no fio da espada, morrerem com a peste e com a fome. Então, vou dar liberdade para vocês. Irmãos, no próximo domingo, nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 35. Nós vamos ver um outro de como nós estamos agindo com relação a Deus, com relação ao que é eterno. Deus abençoe a cada um dos irmãos em Cristo Jesus. Nós vamos finalizando. Eu vou pedir ao irmão Olímpio que nos dirija numa oração, se for possível, Olímpio. Não sei como que está a sua internet. Estão me ouvindo? Você está podendo? Estamos sim. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, por esse dia ensolarado que o Senhor nos dá, como prova do seu amor. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui aprendendo mais sobre sua palavra. O Senhor continue abençoando o Valdir, que nos traz esses ensinamentos, sendo usado como instrumento do Senhor. Possamos, como ele disse, nos confrontar com a sua palavra e ver onde nós estamos errando, Senhor. Porque somos falhos e dependentes de Ti. Mas nos dê força, coragem para prosseguir no seu caminho. É o que te pedimos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Eu parei antes porque